Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Ultimamente, até para pregar, estou pregando aqui, pois quando termina a pregação, o braço está doendo aqui. Eu acho que eu vou acabar acostumando com esse negócio aqui. Mas, irmãos, abra suas Bíblias. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Fisicamente não estou muito bem. Não sei se eu vou conseguir aí levar o tempo necessário, mas o tempo que Deus nos deu. Se puderem arrumar um pouquinho de água aqui para arregar a garganta que já está fechando. Efésios capítulo 2, ela vai falar do pecado para a salvação pela graça. Do pecado à salvação pela graça. Começa assim, ó. Ele nos deu vida. Obrigado, Francisco. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o princípio da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ouve bem isso, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. E justamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para, e não para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Para quê? Para quê? Nelas. Irmãos, Paulo escreve à igreja de Éfeso
ele abriu essa igreja lá em Éfeso. Éfeso é uma capital ali da Ásia Menor. E ele fica 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso é tomada por uma idolatria terrível. Ali estava o templo da deusa Diana. Muitos filósofos. Muito pecado. E era uma das maravilhas do mundo, essa obra ali da deusa Diana. Mas Paulo não desiste. Paulo vai para essa cidade e começa a pregar o evangelho. Saindo dali, depois de 3 anos, ele vai levar uma oferta para Jerusalém. E ali é preso. Depois de preso, é julgado e levado para Roma. Depois é inserido numa prisão domiciliar, onde ele começa a escrever as cartas. Uma das cartas em prisão é a carta de Éfeso. E ele escreve essa carta para a igreja ali de Éfeso. Dizendo, aqui nesse capítulo, ele abre: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Pano de fundo aqui, imagine a cena de Jesus Cristo. Vindo da cidade ali de Naim, um jovem morto. A viúva já havia enterrado seu marido. E agora vai enterrar o seu filho. Ele está morto. Aquela multidão triste encontra com a multidão alegre. Aquela multidão que levava à morte, agora encontra, debate com a multidão que leva à vida. Quando essas duas multidões que se encontram, do lado da frente estava a vida. Jesus toca no esquife e ressuscita aquele jovem. A trajetória daquele jovem era o inferno, era a sepultura. A ida daquele jovem era direto para a sepultura. Mas encontrou Jesus. Jesus o encontrou e deu vida. Assim também Paulo retrata nessa palavra dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou vivo. Sempre estive vivo. Não vejo problema nenhum. Quantos falam assim, eu faço bem aí? Eu faço coisas boas. Eu trabalho. Eu não atraso a vida de ninguém. Mas o plano de fundo aqui é Jesus dizendo assim: você está morto em vosso delito e pecado. Imagine você entra num estabelecimento e entra também um mendigo. Um mendigo que não toma banho há muito tempo, suas roupas sujas, né? Faz as necessidades na própria roupa. E ali você de frente, não precisa nem chegar muito perto, você já sente aquele cheiro. Você fala, meu Deus, como essa pessoa aguenta? Mas ele não sente esse cheiro. Para ele está tudo bem. Assim era eu e você. Assim era eu e você. Para nós estávamos tudo bem. Quando nós deparamos com o autor da vida, nós olhamos para a nossa vida, meu Deus, por que eu fazia aquilo?
onde eu andava. Imagine Deus que é santo, santo, santo e santo. Como diz em Apocalipse. Ele é santo ao superlativo. Ele é mais do que santo. Quando olha para a humanidade, e você acha que Deus vai ver coisas boas dessa humanidade? Você acha que Deus vai ver coisas boas dessa humanidade quando sobe o cheiro do pecado até Ele? Mas Ele preparou esse momento e disse assim: Ele vos deu vida. O Senhor me deu vida. O Senhor nos deu vida. Estando vós mortos em seus delitos e pecados, nós não sentimos cheiro. Nós não sabíamos, nós não distinguimos essa podridão do pecado que nós carregávamos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ao caminho do mundo, onde o mundo vai, você segue o mundo. Se o mundo falar isso, você faz isso. Se o mundo estabelece essas coisas, você seguia essas coisas. Você não andava na contramão do mundo, mas você andava no curso do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito em que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também ele não se isenta, apesar dele falar aqui no início, ele vos deu vida estando vós. Mas agora ele começa a falar para si mesmo e diz assim: entre os quais também todos nós andávamos. Aleluia. Todos nós andávamos. Segundo as inclinações. O que é que o mundo inclina? O que é que o mundo propõe para os seus que são deste mundo? Para aqueles que não têm terra, para aqueles que não têm pátria. Porque nós, quando estamos fora de Cristo, nós não tínhamos pátria. Nós não tínhamos destino. Nós não tínhamos cidade. Nós não tínhamos direção. Mas o Senhor nos encontrou. As inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. É por natureza. Éramos por natureza filho da ira. É natureza. Ah, mas eu nasci, cresci, eu sou muito bem. Não fiz nada a ninguém. Mas a Bíblia fala aqui que éramos por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Éramos por natureza filhos da ira. O que significa isso? Que mesmo que nós não pecarmos aqui na nossa natureza, que é impossível, né? Você não pecar. É impossível. Mas mesmo que se nós não pecarmos, nós precisávamos de Cristo Jesus. Por quê? Por natureza, todos nós já era pecador. Todos nós já tinha direção de ir ao inferno. Era direto para o inferno. Éramos por natureza pecadores. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Todos. Ele engloba. Faz um pacote aqui de todos. Para aí. Éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Mas interessante é quando chega o verso 4 desse capítulo, aqui é que muda a situação. Aqui,
aqui é o significado, como alguém já falou, da expressão máxima do Pai em Cristo Jesus para com a humanidade. Ele diz assim: mas Deus, aleluia. É uma conjunção adversativa, né? Éramos por natureza filhos da ira, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, oh aleluia, uma conjunção adversativa que diz assim: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Aleluia. Ele decide retirar, ele decide parar aquela procissão, aquela multidão que levava ali para o sepultamento, ou nesse caso para o inferno. Ele decide pegar aquela pessoa e tirar de lá, e dar vida, vivificar o espírito. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus nos deu vida. O que era ruim, o que a natureza estava proporcionando, o que todo mundo achava que já era, que o plano de Deus havia encerrado, ele entra em cena e diz: mas Deus. Quando a gente pensa que está tudo errado, que nada vai dar certo, o Senhor entra com providência. Quando as coisas estiverem difíceis, as impossibilidades da vida, os impossíveis da vida, morto não fala, morto não sente, morto não age. Está morto, já era, já cheira mal, como é. Estava ali Lázaro. Agora, se o Senhor não tivesse chegado aqui, Jesus, meu irmão, não teria morrido. Parece ser difícil. As coisas parecem estar indo em curso que a gente não esperávamos. Vai estar tudo difícil. Mas entra em cena Deus. Quando ele chega, muda o cenário. Tudo muda. Deus vivifica o homem. Vivifica o espírito do homem. Aleluia. O espírito morto. Quando fala que mortos em espírito. A comunicação é uma coisa muito importante. Comunicação. Eu estava pensando esses dias e rapaz, uma das coisas mais importantes que Deus fez foi a comunicação, né? Tudo é obra dele. Imagina? Deus deixou a Bíblia para nos comunicar, a escrita. Você sabia que agora, quanto mais a comunicação vai estando mais perto, né? Através da IA, através de tantas coisas. Nós vivíamos numa época que não tínhamos isso, né? Não tinha, a comunicação era por carta, né? Mandava a carta, esperava 15 dias, 20 dias, 30 dias para chegar lá para a pessoa ler e retornar com essa carta. Mas a gente vive numa situação que agora é rápida. A gente entra para falar com uma pessoa que rapidinho ela responde. E Deus vai mudando essa comunicação. E tudo está no propósito dele. Tudo ele trabalhando, melhorando a comunicação. Porque tem algo importante para a humanidade. A comunicação.
Deus vivificou o homem através do seu espírito. Vivificou o espírito o homem. O espírito estava morto. Comunicação com Deus não havia. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. E faz questão aqui dizer, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Juntamente com Ele, como Deus, quando Cristo ressuscitou, Ele nos ressuscitou também. E nos deu vida. Nos deu vida. A morte de Cristo Jesus foi a obra redentora do homem. Era o mártir que precisava ser morto. O cordeiro que agora apagava, que agora anulava de ano em ano os pecados da humanidade. Agora um só sacrifício só foi necessário para apagar os pecados anteriores, os pecados presentes e os pecados futuros daquele a quem Ele amou. Amém? Pecados passados, pecados presentes, pecados futuros. Ele fez em um sacrifício só. Pela humanidade, pela graça, sois salvos. Aleluia. A obra redentora de Cristo Jesus foi uma coisa importante para nós, irmãos. Porque nos tornou justificados por Ele. Aquela dívida impagável que nós tínhamos com o Pai. Que o Pai olhava para nós e dizíamos, você não. Não dá. Não dá para aceitar dessa forma. Mas Cristo foi lá, morreu por nós. Morreu pela humanidade. E nos deu vida, nos deu comunhão, nos deu consolação. Nos proporcionou para que nós estávamos com Ele. Para nós mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Da sua graça e da bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez isso por amor. Ele fez isso por graça. O Pai fez isso por graça. Era necessário que Ele fizesse isso para que nós pudéssemos ter vida. Vida com Ele. Agora, vida em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós somos encontrados pelo Pai. Eu fui encontrado por Ele. A nossa direção era para o túmulo, mas Ele chegou antes e nos deu vida. Aleluia. Nos deu vida, irmãos. Nos deu vida. Ele abre o verso 8 e diz, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A graça, a bondade de Deus. Pela graça sois salvos. Que é graça? Um favor, um presente imerecido. Que nós tínhamos. Nós não tínhamos esse presente. Mas nós recebemos esse presente de Deus. Graça, um favor imerecido. Uma maravilhosa graça. Ela, através de Cristo, Jesus nos salvou.
nos salvou mediante a fé. O que é fé? Aleluia. O instrumento pela qual nós recebemos essa salvação. Aleluia. Isto não vem de vós, é tudo presente de Deus, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. A graça, a maravilhosa graça que Deus compadeceu de nós, mediante a fé, nos alcançou e nos deu vida, a salvação pela qual nós somos salvos. Aí ele diz assim, ó, não de obras, não de obras, obras de mortos, obras mortas. O morto for fazer obra, não faz obras. São obras mortas. O homem sem Deus é impossível fazer obra. É impossível fazer obra construtiva para o reino. O homem sem Deus. Aleluia. Porque não é pelas obras. Para que ninguém se glorie. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Alguém diz assim, olha, esse homem foi tão bom, tão generoso. Se fulano de tal não for para o céu, ninguém vai. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A salvação não é por meio de obras. É dom de Deus. Aleluia. É um presente de Deus. Deus não conta se você fazer tudo isso você vai ser salvo. Não. Não. Eu estou te dando esse presente independente de você vai fazer ou não. Salvação. Ele nos resgatou e nos deu vida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, não é pelas obras, é para as obras. As obras não são consequências, e sim o resultado da nossa salvação. Aleluia. As obras não são consequências, mas são resultado da nossa salvação. Aleluia. Jesus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Jesus preparou pessoas, nos preparou para essas obras. De que, irmãos? Do fato de que nem as nossas obras que Deus preparou são nossas, são dele. Aleluia. É tudo por ele, é tudo para ele. De que me gloriar? Pois tudo que eu fiz de bom foi ele que me dirigiu, que me fez escrever. Ele chega para mim e diz assim, ó, mas eu não sei, eu não tenho capacidade disso, meu pai. Eu oro dizendo, pai, eu não sei como eu irei conduzir. Ele chega, pega na minha mão e diz assim, começa a fazer como a mãe que ensina o seu filho a escrever as primeiras letras, a falar as primeiras palavras. Assim é Deus para conosco, ensina a nós falarmos as primeiras palavras, a escrever as primeiras letras. É Deus em nós.
Nós éramos com criança, não sabíamos fazer nada, mas Deus fez tudo, irmãos. O plano da salvação do começo ao fim foi Deus, foi Deus, foi Deus e foi Deus. Do início ao fim foi Deus e foi Deus. Quando o homem tenta fazer, ele faz errado. Quando o homem olha aqui e diz assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fez errado. Como o homem sobe e diz assim, eu mereço. Eu mereço porque eu mereço ficar muitos e muitos anos lá porque eu fiz isso. Nabucodonosor fez assim, né? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz na Babilônia. Ele desce dali e fica como um bicho. Começa a crescer as unhas por causa da sua arrogância, que acha que ele fez, que acha que foi propósito dele, que acha que ele mereceu, que acha que foi pensamentos dele, que foi intermédio dele, que foi para ele. Eu quero que quando eu chego aqui, fale assim, foi eu que fiz. Olha isso aí, ó. Foi eu tudo que fiz. Arrogância. Quem fizer isso, se torna como um bicho. Mas Deus nos prepara para as boas obras, irmãos. Um coração puro. E saber que nada nós fizemos. A não ser foi Deus que fez todas as coisas. São boas obras. Elas são boas em contraponto, em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Essas obras não devem ser vistas em nós para nossa exaltação, mas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tudo que você fez até hoje, que seja para Ele, por meio dEle e para Ele são feitas todas as coisas. Glória a Ele. Porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Todas as coisas. As obras são consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. As obras, se nós não fazermos essas obras, nós nos tornamos estagnados. É necessário que aquele que for salvo proponha essas obras boas, essas boas obras, dê fruto, libere palavras. Tem pessoas que são entendidas na palavra, conhecedores da palavra, mas não ensina, nem prega e nem fala. Torna-se estagnado na sua posição. Assim como o mar morto recebe água do Jordão e fica parado. Ele não libera água para o oceano, para o Mediterrâneo. O que acontece com o mar morto? Ele está morto. Autoconcentração de sal, porque não libera. Tem gente que está como um mar morto e não libera. Seja um rio corrente. Da mesma proporção que você receba, você dá também. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aleluia. Que você recebe de Cristo, entrega, irmãos. Não seja um mar morto.
Não seja uma igreja morta. Não sejamos uma igreja estagnada, parada. Mas vamos proclamar o evangelho através das mídias sociais, o que vem às nossas mãos. Vamos pregar o evangelho a toda criatura. Vamos fazer a obra do Pai que está no céu, até que Ele venha. Até que Ele venha. Clame. Até que Ele venha, ore. Até que Ele venha, abrace. Até que Ele venha, seja um obreiro fiel, até que Ele venha. Não importa as circunstâncias da vida, de quem está aqui ou não está, seja fiel ao Senhor a todo tempo. Seja um obreiro de valor, um obreiro que se preocupe. Não olhe para quem está aqui, mas olhe para quem está no céu, para quem te salvou e que te libertou e te deu vida e preparou as obras para você. Cada um somos um missionário na casa do Senhor, não estagnado como um mar morto. Um alto grau de salinidade fez o mar morto não produzir fruto, não produzir peixes, seres viventes, animais ali, porque não liberou, não deixou escoar. Aleluia. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que passam a sua vida toda recebendo uma ajuda do governo e continua naquilo e sossega naquilo. Se aceita dessa forma, não, está muito bem aqui. Não tem perspectiva de vida para os seus filhos, para a sua família. Para ele está tudo bem, importa eu, pois ele se vira aí. Se torna estagnado. Mas Deus não quer que nós vivemos dessa forma. Quer que nós trabalhamos o tempo todo para Ele. A todo tempo. Não somente entre nós aqui, mas também na nossa família, na nossa parentela, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, no mundo também, e também naqueles que nos perseguem. E até lá, nós devemos fazer o bem. Tudo isso são obras para Deus, por Deus e para Deus. Não para nós, mas é de Deus, para Ele e para a humanidade. Que Deus e Cristo nos abençoe. E que nossos pensamentos possam estar nele. E sabemos que, pela graça, sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Mas ele vem aqui, para nós finalizarmos. Ele vem no 11 e fala assim, portanto, lembrai-vos. No 11 ele diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por Deus, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, foste aproximado por meio do sangue de Cristo Jesus.
lembrarmos nesse momento. Tem gente que não lembra. Agora, nunca lembramos. Sempre lembramos das coisas ruins que nós estamos passando momentaneamente. Lembramos, portanto, lembrai-vos. Vocês antes estavam mortos, gente. Se lembrem onde vocês estavam. E separados daqueles que te chamavam de que vocês eram incircuncisos, vocês eram os descrentes, vocês eram infiéis. Mas agora Cristo Jesus nos uniu. Por intermédio de quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos. Quem ambos os povos? Dois povos. Um destinado ao inferno e outro ao céu. Ambos os povos. Um da promessa, que era Israel. Um da promessa. Porque é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado, Deus, Jesus Cristo, através do seu sangue, derrubou a parede de separação que estava no mundo, no meio, a inimizade. O povo que era escolhido por Deus, Israel, dizia que só era ele. Mas através do sangue de Cristo Jesus, Ele derrubou essa parede de separação. O véu que separava. Já não separa mais, simbolizando ali. De ambos os povos Ele fez um só. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então, povo, não existe dois povos que vai ao céu, somente um. Uma igreja só. Jesus fez um por meio dele, tirou toda a separação. Aliás, o evangelho é isso, é derrubar paredes que separam, derrubar, desfazer panelinhas e paneladas dentro do seu povo. A separação que dele nos propõe é do mundo, mas dentro da igreja, dentro do corpo, que eu falo não do tijolo, igreja, mas dentro do corpo é um só. Não pode haver separação. É um povo só. Fez um povo só, através do sangue de Cristo Jesus. Sangue que simbolizado nós iremos participar logo mais. Vamos ficar de pé.